Antes de falar desse cara, vamos falar desse cara aqui, depois a gente volta para lá, né? Então, o que a gente viu na aula passada? A gente viu o seguinte, que se a gente tiver um sistema linear invariante no tempo, né? O que acontece? A gente consegue caracterizar ele pela resposta ao impulso, né? Então, por exemplo, aqui se eu vier aqui editar, tá? Se eu quiser, por exemplo, descobrir, né, o y de n, e eu tenho o x de n e tenho o h de n, né, a gente viu que a gente consegue fazer, aí tem que fazer tá vendo isso aqui? Esse é um erro desse cara aqui, né? Olha, ele fica escrevendo com o dedo quando não deveria. É porque era um Word aqui, né? Não tem como colocar a opção só, cara. Pois é, cara, eu não procurei isso, sabe? Eu sei que se eu der um escape, dar um cancelar aqui, aí ele deixa, tá vendo? é meio burrão, né? Então a gente viu isso aqui, ó. A primeira coisa que a gente viu foi que se a gente estiver trabalhando com, né, uma entrada qualquer, a gente consegue dividir essa entrada em uma soma de impulsos deslocados e ponderados, certo? A gente viu isso, certo? Então, por exemplo, se eu tivesse uma entrada assim, só para dar uma relembrada rápida, ó, aqui, ó, 2 em 0 e 1 em 1, tá? E aí o resto é tudo 0, certo? A gente pode escrever isso aqui, ó, como sendo 2 vezes delta de n mais 1 vezes delta de n menos 1, né? É claro, se o meu xn tem vários valores, ou seja, tem vários casos que ele existe, então aí você vai ter, e em cada k, ó, em x0 é delta de n menos 0, em x1 é delta de n menos 1, e né? Que é o deslocamento, certo? Então a gente vai ter aqui infinitos, se por exemplo o xn, se o xk fosse tivesse infinitos valores, como o xn no caso, eu poderia definir uma soma infinita de delta de n menos k. Mas isso aqui é importante por quê? Porque aí quando eu entro no sistema, eu vou direto no que eu quero fazer, né? Deixa eu dar um escape, vou direto no que eu quero fazer. Quando eu entro no sistema, né, vale isso aqui, ó. Isso aqui eu já fiz na aula passada, por isso que eu não estou repetindo, né? Quando eu entro no sistema com o delta de n, ok? Sai quem? Por definição, sai o h de n, né? Porque o h de n é a resposta, né? Resposta ao impulso. Legal. Que mais, né? Se eu entrar com delta de n menos k, o que vai sair? O h de n menos k. Por que isso vai sair assim? Primeiro, porque quando entra delta de n não sai h de n. Mas quando você entra com uma entrada deslocada, vai ser a saída deslocada. Porque o sistema é invariante no tempo, certo? Se você entrar com um x de k delta de n menos k, esse x de k aqui é uma constante, né? Porque o sinal propriamente dito é o delta de n menos k, certo? Se você entrar com isso aqui, vai sair o quê? O x de k que multiplica o h de n menos k. Por quê? Porque o sistema existe. Eu até vou botar aqui, ó, linearidade entre parênteses. Não, filho. Homogeneidade. Lembra? K vezes alguma coisa, sai K vezes outra coisa. Sistema linear, tá? Se você pegar e fizer um somatório, deixa eu mudar uma coisa aqui. Aqui é delta, tá errado. Se você pegar e fizer um somatório, né, de x de k delta de n menos k, infinito que seja, você pega todos os valores de x de k que multiplicam os deltas de n, certo? E soma todo mundo, tá legal? Como existe a homogeneidade, aqui também vai existir a aditividade.
E aí, o que que acontece? Você tem um x de K, H de N menos K, né, na sua saída. Só que isso aqui, a gente acabou de falar que é o x de N, certo? E quando entra x de N, quem é que sai? O y de N, certo? Isso aqui não é o x de N? Se entrou x de N e não sai y de N, então isso aqui é também o y de N. Legal? Isso aqui também é o y de N. Aqui eu nem diria que seria definição de delta de N, né? Definição de y de N. Y de N acaba sendo isso, tá? E aí você tem que o seu y de N... Boa. Deixa eu ver se funciona, né? Eu acho que não, ele dá zoom, mas não rola. Mas não rola, literalmente. Não rola, literalmente, tá? Mas não tem problema não, a gente vai se virando aqui. Eu vou usar pouco isso, vou usar mais do lado esquerdo, tá? Então o que a gente sabe? A gente sabe que nosso y de N, então, pode ser dado por somatório de K igual a menos infinito até mais infinito de quem? De x de K, H de N menos K. Se eu consigo isso, ou seja, eu tenho uma conta, tem que tomar cuidado, tem uma parte de baixo aqui, ó. Eu tenho uma conta que me dá a saída, onde nessa conta, né, você só trabalha com a entrada e com o H, certo? Ou seja, se eu conheço o H, eu conheço qualquer saída. Como assim você conhece qualquer saída? Claro que vai variar a entrada, é o x, certo? O H é constante para um sistema. Se você tem um x diferente, você vai lá e faz essa conta aqui, certo? Ok? Essa conta aqui a gente chama que é a soma da convolução, ou somatório da convolução, tá? Isso aqui a gente pode representar assim, ó, y de n igual x de n convoluindo com h de n, ou o contrário, h de n convoluindo com x de n. Qual é a diferença? Vou explicar, pessoal. Se você coloca x de n convoluindo com h de n, é isso aqui, ó. Vou até mudar a cor aqui para fazer a associação. É isso aqui. Se você coloca h de n com x de n, aqui fica h e aqui fica x. Tá certo? Também dá certo, porque você tem um h de n. Estão entendendo o que eu estou falando? Também dá certo. Certo? É como se você parasse um e deslocasse o outro. É fácil mostrar isso? Eu não sei nem se na lista de exercícios que eu passei tem esse exercício, mas é fácil demonstrar isso. Entendeu? Que você pode fazer a comutatividade, certo? E como é que demonstra isso? Basicamente, você faz assim, ó, n menos k igual a u. É um u qualquer, certo? É aí que você faz. Quem se você bota aqui n menos k é igual a u, né? Você pode dizer que n é igual a u mais k, uma coisa assim. Aí você substitui, né? Não, quem é o k, na verdade? K é igual a n menos u. Desculpa, k igual a n menos u. Aí substitui, aí que fica u e aqui fica n menos u, certo? E aí você só faz o k variar, mas como o k está variando de menos infinito até mais infinito, o u também está variando de menos infinito até mais infinito, então é a mesma coisa. Entendeu o que eu estou falando? É bem fácil demonstrar isso. Legal? Mas a resposta no final, o gráfico, é exatamente igual. Porque tanto faz você ficar com esse cara parado e esse cara se deslocando, que é o que a gente viu no gráfico, como faz você ficar com esse cara parado e esse cara se deslocando. Se tu pensar bem, é a mesma coisa. Tá certo? Você só muda o ponto, se a gente lembrar da física lá, só muda o ponto de vista do observador. Certo? É a mesma coisa. Tá ok? Né? Um cara ficar fazendo isso ou esse cara ficar fazendo isso, é a mesma coisa. Não muda nada. Tá legal? Deixa eu falar uma coisa, até porque o sistema é linear, então
não tem nada a ver com e invariante no tempo. Então, se você está mexendo no tempo de baixo, mexendo no tempo de cima, não tem problema nenhum, tá? Então, deixa eu só. A gente fez aqui alguns exercícios usando a fórmula, né? Usando a fórmula, o que a gente fez? A gente pegou e mostrou aqui, né, dois problemas, né, em que eu peguei o H de N, que é esse cara que é 1, 1 e 1, né, em 0, 1 e 2, e o resto vale 0. E eu peguei um X de N, que era meio, né, em 0, e 2 em 1, e depois ele era 0, né, aqui em menos 1 e 2, etc. Aqui menos 1 e 3, etc. E a gente fez o quê? Cara, a gente pegou e simplesmente para fazer o somatório da convolução, a gente foi lá e convoluiu, né? Quer dizer, só que em vez de convoluir se preocupando com aquele negócio de rebater e deslocar, que a gente terminou falando sobre isso, né? Foi o que a gente terminou a aula passada, não foi? Ainda não tinha entrado no tempo contínuo, só no tempo discreto, não foi isso? Ok. Então, o que acontece? Eu não rebati e desloquei, eu simplesmente peguei o H de N, que está aqui, né? Peguei o X de N, que está aqui, né? E aí, eu simplesmente fiz meio de H de N, que é esse cara aqui, ó, 0, 1, 2, mais 2 de H de N menos 1. O H de N menos 1 é esse cara aqui, ó, H de N deslocado, ó, é o H de N deslocado para 1, 2 e 3. Estão vendo? O H de N não é 0, 1 e 2? H de N menos 1 é 1, 2 e 3, só que é 2 vezes ele. E somei, acabou, está pronto, fiz a convolução. Aí eu, na aula passada, mostrei uma outra maneira de fazer. Como assim? A gente pegou e, lembrando que, né, o y de n é igual a somatório de k igual a menos infinito até mais infinito de x de k h de n menos k, a gente fez o seguinte: a gente começou a fazer esse somatório, né, de uma maneira, essa é a resposta, esse é o y de n. A gente começou a fazer esse y de n de uma maneira muito diferente. A gente simplesmente começou a variar esse n aqui. Notem que parece muito mais complicado, né, porque você simplesmente varia esse n aqui, né, e aí faz o somatório. Como assim? Vocês concordam que se eu pegar todos os valores de n possíveis, eu vou encontrar o y de n? Sim ou não? Sim, né? Se eu pegar todos os valores de n possíveis, sim, é o y de n. Aí eu vou pegar n igual a menos infinito, n igual a n igual a menos 1, n menos 2, né? Menos 1, n igual a 0, depois n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e assim por diante. Pô, mas aí você vai fazer para cada n um somatório infinito. Sim, tudo bem, não tem problema. Só que vocês vão perceber, né, que como esses sinais são finitos, né, vários desses n's aí vão dar o mesmo resultado, que no caso vai ser 0, tá? Então a gente fez o seguinte: a gente primeiro pegou o h de n menos k, então a gente pegou o h de n menos k e escreveu diferente, escreveu como h de menos k mais n, certo? Legal, mas espera aí, como é que é assim o h de n menos k? Esse aqui é o h de k, você não pegou o h de k, você pegou o h de n menos k, né, que você está falando, beleza, ou h de menos k mais n, beleza, é que aqui vamos supor que aqui seja 0, o n igual a 0, certo? Ok? Se o n igual a 0, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter h de menos k mais 0, que vai ser o h de menos k, certo? E o h de menos k é esse cara aqui, ó. Simplesmente o h de n é 1, 1 e 1 e 0, 1 e 2, o h de menos k é esse cara aqui, ó. É menos 2, menos 1 e 0, eu rebati, certo? Eu rebati. Legal? Eu rebati. Notem que se eu pegar para esse valor, para n igual a 0, e multiplicar, aí eu vou variar quem? Eu vou fazer x de k vezes h de 0 menos k, para todos os k's possíveis, certo? Então, o que vai acontecer? O h de n menos k é esse cara que está aqui, né? No caso, para 0, né? Legal? O que vai acontecer aqui? Você vai ter
o valor só rebatido. Se você fizer a multiplicação para todos os K's possíveis, ou seja, para K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, na verdade só vai haver, a multiplicação só vai existir nesses dois caras aqui, concordam comigo? Quando você rebateu, só esses dois caras. Detalhe, se eu tivesse feito o meu H de K, né, sendo igual, o N igual a menos 1, o que ia acontecer? Se o N igual a menos 1, olha o que ia acontecer. O H, aqui ó, o H de menos K menos 1, que é esse cara aqui, ele estaria desincronizado com o X de K. Vocês concordam comigo? Estão vendo? O X de K está parado ali em 0 e 1. O outro que você vai fazer, vai andar. Como é que anda o outro cara? Como é que anda o H de N menos K? Você bota H de menos K mais N, e aí você vai variando esse valor de N. Lembra que eu falei que eu vou fazer todos os valores de N possíveis? Certo? Você está somando, tentando somar os dois sinais? Não, eu estou tentando multiplicar os does sinais. Estou tentando multiplicar os dois sinais. Se N for igual a menos 1, você concorda que o H de menos K menos 1 fica nessa posição? Se o N for igual a menos 2, você concorda que ele vai ficar nessa posição? Na hora que você multiplicar, não vai dar. Calma, estou falando. Eu não estou perguntando isso. Estou perguntando se você colocar N igual a menos 2, ele não vai ficar nessa posição? Se você botar menos 3, ele não vai ficar nessa posição? Estou andando para a esquerda. Certo? Por que eu estou andando para a esquerda? Porque quando você coloca o H, a função invertida, se você diminui, você vai para a esquerda. Então você concorda que para N igual a menos 1, para N igual a menos 2, para N igual a menos 3, para N igual a menos infinito, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que esses três, o H de K multiplicado pelo X de K, que é multiplicação, vai acontecer o quê? Quanto é que vale, deixa eu colocar aqui que vocês vão entender já já. Quanto é que vale o X de K nessas posições aqui? Quanto vale nessas posições que eu estou marcando aqui? Quanto ele vale? 0, certo? Quanto vale o H de K nessas posições que eu estou colocando aqui? Vou até colocar aqui. 0 também, não é isso? Se você multiplicar um pelo outro, o que vai acontecer? 0 vezes 2, 0. 0 vezes meio, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. E aqui já é tudo 0 mesmo. Concordam comigo? Ou seja, se eu pegar e multiplicar os dois para N igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, você concorda que vai dar 0? Então, para N menor ou igual a menos 1, aquele somatório de X de K, H de N menos K, vai ser igual a quanto? 0. Então, para N menor do que menos 1, o meu Y de N, notem que eu já descobri metade dos valores do meu Y de N, praticamente. Concordam comigo? Não é isso? Vale quanto? 0. Calma que tem que descobrir outros. Nosso Y de N, a gente viu que o nosso Y de N a gente fez aqui, ó. Ele existe em que valores? A gente viu, ó, em N igual a 0, em N igual a 1, em N igual a 2, em N igual a 3. Certo? Então a gente tem que descobrir esses valores ainda. A gente não descobriu. A gente já descobriu que de N menor, aqui é menos 1, menos 2, menos 3. A gente descobriu que para N de menos 1 até menos infinito é 0. Entenderam como é que a gente fez? O que a gente está fazendo? A gente está andando com o H. Certo? Eu estou andando com o H. Né? Eu primeiro botei ele em menos 1 e andei para a esquerda. Então eu coloquei ele menos 1, tá? E andei para a esquerda, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou colocar ele em 0. Não vou andar ainda. Para colocar ele em 0, é só botar o N igual a 0. Certo? Para colocar ele em 0 é só colocar o N igual a 0. Certo? E quando eu coloco o N igual a 0, notem, lembrando, quanto vale aqui? O X, isso aqui é o X, o vermelho é o X. Certo? E quanto vale aqui? Aqui, eu estou marcando é 0, não é? E aqui também, não é? Porém, e aqui também, peraí. E o vermelho eu não coloquei num aqui, ó. Nesse não, eu coloquei em todos, tá certo? Olha só, notem que aqui, ó, é 0 vezes 1. Concordam quando eu multiplicar?
Aqui, ó, é 0 vezes 1. Aqui também é 0 vezes 1. Ok? Aqui é 0 vezes 2. Aqui é 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0 vezes 0. Ok? E aqui? Aqui é meio vezes 1. Então, para n igual a 0, você tem um valor que é meio. Mas aí você vai ter um trabalhão, vai ter que botar todos os valores de n. Teria um trabalhão se y de n, e nem teria trabalhão, a gente vai ver como é que funciona as brincadeiras, mesmo quando é infinito, tá? Então vamos lá, ó. Então olha só, agora, obviamente, se eu já testei de menos 1 até menos infinito, já testei 0, é óbvio que eu vou testar agora quem? 1, certo? E aí tem duas sobreposições, concordam comigo que tem duas sobreposições? Está dando para ver na figura? Não é? Aí eu multiplico e somo. 0 vezes 1, meio. 1 vezes 2, quanto? 2. 2,5. Tem que multiplicar cada uma delas, mas é um somatório. Tem que somar, certo? Continuando. Aí n igual a 2, mesma coisa. Notem que o azul está andando. Notem que o azul está andando, ó. Olha lá, o vermelho, 0 e 1 está travado, o azul está andando, certo? O n igual a 2, por que o azul está andando? Porque o azul é o h de n menos k, eu estou variando n, certo? Eu estou variando n. Aqui vai acontecer o quê? Meio vezes 1 e 1 vezes 2, 2,5 de novo. Continua andando, agora vai dar 1 vezes 2 e só. Concordam comigo? Né? Tá, continua andando. Agora em 3, ó, deu 1 vezes 2 e só. E agora, em 4, não tem mais coincidência. Estão vendo que não tem mais coincidência? Aí de 4 em diante, vocês concordam que não vai ter mais coincidência? Vai ser tudo igual a 0. Então, para n maior ou igual a 4, a minha saída é 0. E eu sei que para n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, ó, os 4 valores, né? Você tem o quê? Você tem os valores que você tinha. Aí você fala, poxa, é muito mais complicado. Sim, é mais complicado. Porém, né, quando a gente trabalha com o tempo contínuo, é a forma que tem que se fazer. Até dá para fazer, quando você trabalha em tempo contínuo, na mão, mas nem sempre a gente consegue fazer na mão. Tá? O que é o tempo contínuo? Galera, o tempo contínuo, agora eu vou voltar aqui e vou aproveitar o que eu escrevi da aula passada. Tá? Isso aqui foi uma introdução que eu dei na aula passada para eles, tá? Então eu voltei aqui a explicar um monte de coisas, tá? E agora eu entrei direto, ó, naquela, lembra do que é o tempo contínuo, né? Só lembrando uma coisa importante, deixa eu até apagar umas coisas aqui. Cara, eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu vou ensinar vocês no tempo contínuo. Nota, no tempo discreto, raramente vocês vão ter que fazer convolução, tá? E se vocês tiverem que fazer convolução no tempo discreto, você tem uma maneira de fazer teoricamente mais fácil. Foi aquela primeira maneira que a gente fez, certo? Você não precisa fazer dessa forma aqui, né? Porém, em tempo contínuo não dá para fazer daquela maneira, digamos assim. Quer dizer, até dá, a gente vai mostrar aqui. Deixa eu só apagar, deixa eu aumentar aqui um pouquinho esse espaço aqui, porque eu não preciso de tanto. Tá bom aqui. É bom sempre deixar aqui. Então, aqui. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Notem que ele agora faz o quê? Ele agora vai fazer o tempo contínuo. Mas ele vai fazer o tempo contínuo como sendo o limite do tempo discreto. E faz sentido. Se você pegar agora um sinal, né, que é contínuo no tempo e começar a dividir ele em uma escadinha aqui assim, ó, você concorda? É como se você estivesse transformando esse sinal que é contínuo no tempo num sinal discreto do tempo, só que o sinal, em vez de ser um sinal curvo, né, é como se fosse um serrilhado aqui. Você vai ter um cara assim, ó, tá vendo? Quanto menor for a distância entre esses pontos, menor esse serrilhado vai ser. E no limite, quando essa distância tender a 0, o sinal que é que são na verdade
Vocês concordam que são vários pulsos retangulares? Concorda que isso aqui são vários pulsos retangulares? Esse sinal pulso retangular, quando eu faço ele, a largura dele tender a zero, o que acontece com ele? Né? Ele tende a ser um impulso. Concordam comigo que ele tende a ser um impulso? Quando a largura dele for zero? Entenderam o que eu estou falando? Ele tende a ser um impulso. Tá? Então, mas isso a gente já sabia que ia acontecer isso. Como assim? Eu vou explicar por quê. Deixa eu apagar isso aqui. Tá? E aproveitar esse espacinho que eu tenho aqui para fazer uma... Se você quiser ficar mais prático com o senhor, você pode apertar o botão da caneta e ele vira borracha. Ah, sim. É que justamente eu não estava usando essa função porque não funcionava lá no outro, entendeu? Nesse funciona, claro, eu estou trabalhando em Android. Por isso que eu não estava fazendo. Aí já ajuda, né? Já fica mais fácil. Se não selecionar a caneta do outro lado, tocar de novo em cima da caneta, não dá para mudar? Não dá para o quê? Para girar a página? Esse aqui que você está falando? Do lado direito? Não, na verdade, porque aqui eu estou usando, do lado esquerdo é o Samsung Note, do lado direito é um Word. Mas tipo, se toca na caneta para escrever, se tocar Sim. no seleciona? Ah, boa pergunta, mas eu não toco na caneta para escrever, eu toco aqui nessa barra de baixo. Tá vendo? Vamos ver, olha, vamos aqui, ó. Ele não escreve, ó, tá escrevendo. Ah, entendi. Mas agora vamos ver mas é que já está selecionado aqui, entendeu? Eu estou falando que eu cliquei em editar, sabe? Aí ele escreve, mas se eu só fazer uma coisa, se eu clicar aqui com a borracha, não, nem funciona a borracha aqui, tá vendo? E também ele não anda, só dá zoom. Tá vendo que ele só deu zoom aqui? Não adianta. É porque são dois caras diferentes. Um aluno até perguntou, podia abrir do lado direito uma outra instância do Note. Será que funciona? Funciona? É? Você bota 2 notes? Ah, então vou tentar na próxima aula. Tá, eu não vou fazer agora não, porque eu já tô... Não, porque eu já escrevi o que eu queria. Mas se ele aceitar 2 instâncias do Note, não tem problema. Você está usando em desktop ou está usando em modo normal? Legal, beleza. Sabe por que eu estou falando? Quando eu tento usar... Por que eu não estou usando em modo... como é que ele chama? O desktop? Desk mesmo. Desk View, DES, exatamente, DAX, exatamente. Por que eu não estou usando o DAX? Porque quando eu uso o DAX, ele pega essa resolução que está aqui e tenta mandar para o monitor. E essa resolução que está aqui, galera, é 2000 e cacetada por não sei das quantas. O monitor simplesmente não aguenta. Você está entendendo? O monitor simplesmente fala assim, não. Esse monitor, teoricamente, ele nem aguenta o que eu estou mandando, que é isso aqui, que é essa resolução. Ele faz o quê? Ele meio que converte. Só que o DeX, ele vai ele sabe pelo HDMI qual é a resolução máxima suportada, e aí o DeX não deixa apresentar. Você está entendendo? O DeX, e esse modo não, esse modo ele simplesmente pega aqui e faz uma conversão direta, o que é ótimo, está funcionando perfeitamente para a gente. Mas deixa eu só lembrar para vocês o quê? Que outra coisa que é insana nisso aqui é o reconhecimento de escrito. Mas é insano, é impressionante, né? Você pegar, né, seleciona um cara aqui, né? E aí você simplesmente, até pode fazer aqui, ó, converter em texto. Porra, caralho, é foda, entendeu? É foda, entendeu? É foda, aqui, e ainda botou o acento para mim, entendeu? É muito bom o conversor. O pessoal fala que quando faz muita coisa, ele engasga, mas isso aqui é praticamente a última geração desse Samsung Galaxy, porque esse aqui é um S8 Plus. O S9 Plus, ele tem um processador uma geração depois, mas já é aquele Snapdragon geração, esse aqui é geração 1, eu acho que esse novo aí é o geração 2, né? Pô, mas a diferença do geração 1 para geração 2 se você já tivesse aqui um 880, aqueles 888, que já são muito bons, já não daria engasgo. Não, mas aí com 8 GB de RAM aqui, entendeu? Né? Entendeu? No Android, né? Ridículo, né? 8 GB de RAM é brincadeira. 256 de armazenamento e ainda botei um cartãozinho de 512 para ficar divertido, né? Um cartãozinho, bom, não, mas cara, olha só,
É muito melhor, não é? Para você trabalhar. O meu filho, porra, cara, você imagina, a engenharia já é bom. Imagina nos cursos em que você, tipo direito, que é o que o meu filho faz. Que você escreve pra caramba, você tá entendendo? Caramba, fica muito melhor. Você ainda pode botar o Vadmecum em PDF aqui, que é o que ele se usa, e é muito mais fácil de... Exatamente, é isso aí, você vai grifando e puxando, entendeu? É que na verdade ele faz isso, mas ele acaba levando o Vadmecum porque o professor fala, o Vadmecum é para você acostumar, né? Então todo mundo leva aquele tijolo, né? Exatamente, tá? Deve ser bom em física e matemática também, você fica só copiando. O Notes é muito foda porque tem uma função que você consegue gravar áudio enquanto você escreve. Ah, sim, exatamente. Aí você consegue voltar no áudio na posição que você está escrevendo enquanto estava falando. Pô, realmente, não, é insano aqui. Mas deixa eu só lembrar para vocês uma coisa aqui que vocês já sabem. Então, por exemplo, vou pegar aqui, né, e vou fazer o seguinte. Vocês lembram disso aqui, ó? Que a gente pegou, a gente sabia o seguinte: se tivesse uma função qualquer, tempo contínuo agora. Isso aqui é o x de t. E aí você tem, por exemplo, o delta de t. A única coisa que eu não consegui fazer aqui, se você souber fazer, me ajuda, é colocar mais cores aqui. Com várias cores, mas tem que ser do lado, em cima não dá? Dá pra colocar. Em cima tem aquelas bolinhas ali, ó. Sim. 3. Sim. Mas, ó, tem como eu mudar a. Você bota em cima, você trabalha só do lado, é isso que você está falando? Mas ó. Depois você me mostra, obrigado. Você está usando muito mais do que eu. Eu já aprendi coisas. Entendeu? Pois é, então você está usando muito mais do que eu. Não, é que eu comecei a fazer algumas coisas nele e eu descobri que dava para fazer. Por exemplo, eu fiz aqui, ó, eu não usei aqui, mas eu podia ter feito esse desenho aqui muito mais bonito. É porque aqui é rapidinho, né? Mas se eu quisesse, se eu coloco lá o formas, né? Eu simplesmente coloco aqui, ó. Ele vai me dar uma flecha perfeita, né? Mas então depois que acabar eu te ensino os negócios. Isso aí eu vou gostar. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Eu queria mais cores de caneta, aí já vai me ajudar pra caramba. A gente conversa, depois a gente vê. E aí podia ser em cima, do lado, pode ser do lado também, não tem problema nenhum, tanto faz, ser em cima ou do lado, tá? Porque aqui não vai perder tanto espaço, até porque esse tablet é maior, né? Na verdade, entendeu? Tem um gigantão, mas o gigantão eu já acho um pouco prático. Vocês já viram o gigantão? É o Ultra. Ele vem aqui assim, ó, é maior do que o meu notebook, porque ele é 14 polegadas, meu notebook é 13.3 de tela. Sim, para fazer desenhos grandes, mas eu acho que esse aqui até para desenhos grandes é legal. Não, esse aqui já é. Pois é, se você está trabalhando assim. É que o outro, se você fizer isso e faz um desenho grande, fica fácil, né, de fazer. Esse aqui a gente meio que faz meia página de cada vez, é o que você faz aí. E literalmente o outro é isso, você pegar dois desse teu aí, não é isso? E botar em pé. Mas vamos lá, olha só, vocês lembram disso? Se você pegar o x de t e multiplicar pelo delta de t, dá quem? Dá o x de 0 vezes o delta de t. Não é isso? Por quê? Porque o delta de t só existe em 0. Não é? E aí, se vocês... vamos fazer o seguinte, vamos já passar para o que me interessa. Se você pegar esse x de... botar assim, x de tal vezes delta de t, ou de menos tal mais t, ou pode ser até t menos tal, sem problema. T menos tal, que é isso mesmo que a gente vai fazer, né? Isso vai dar o quê? Isso aqui vai dar x de t, na verdade, né? Porque agora o tal que é a variável, certo? X de t vezes delta de t menos tal, certo? Não é isso? E note que t, tal, depois a gente pode até variar isso aí, que é a mesma coisa. Se eu fizer agora a integral de menos infinito até mais infinito disso, eu tenho que fazer a integral de menos infinito até mais infinito disso. Aqui eu vou integrar em d tal, né? Certo? Legal? O que vai acontecer? Como a integral é em tal, o x de t sai.
certo? X de t sai, a integral em tal. E aí sobe a integral de menos infinito até mais infinito de um delta. Ah, mas esse delta está deslocado na posição t. Foda-se, é um delta. Se é de menos infinito até mais infinito, a integral vai ser quanto? 1, por definição, tá? Qualquer que seja, se a integral fosse de 0 até um valor ali, e a posição t, porque nesse caso t é como se fosse uma constante, não é isso? Ela não estivesse dentro do limite de integração, aí não daria 1 não, daria 0. Aliás, tem uns probleminhas, não tá na lista que eu passei, mas tem uns probleminhas que é isso, o cara calcula o valor da expressão, aí o cara faz uma integral, né? E aí ele acha que usando sempre essa integral dá 1, né? Só que na expressão lá, na hora da integração, não estava de menos infinito até mais infinito, estava num valor em que o delta não se incluía. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Para a integral dar 1, os limites de integração, né? Eles têm que estar de maneira que o delta fique aqui dentro, entendeu? É de menos até mais, né? De menos até mais, ou de A até B, melhor assim, né? Porque nem sempre menos e mais são valores negativos e positivos. O delta tem que estar dentro para a integral dar 1. Lembra que eu falei que eu até falo que teoricamente a definição, né, não é integral de menos infinito até mais infinito lá do delta, se você pensar no delta propriamente dito, é de 0 menos até 0 mais, que é onde ele existe. Ele existe de 0 menos até 0 mais, tá certo? Beleza. E aí, olha que coisa legal. Isso aqui, galera, tá? Deixa eu pegar, vou apagar aqui, tá? Vou apagar sem apertar. Se apertar com a luva é meio ruim. Ó, já apaguei. Então, ó, isso aqui, essa integral de menos infinito até mais infinito, de x de tal, delta de t menos tal, de tal, isso aqui, galera, é a convolução de x de tal com o delta de tal. E vai dar o quê? Vai dar x de t, ou x de tal. Porque, na verdade, dar x de t quer dizer o seguinte, que é um t qualquer, você está entendendo? Dá o próprio x de t com um t qualquer. Esse t pode ser um outro valor, tá? Você pode até escrever x de tal, não tem problema nenhum, tá? É porque, na verdade, quando você faz a conta, aparece x de t, mas x de t é o próprio sinal para qualquer t. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, isso quer dizer o seguinte, que se você pegar o sinal, um sinal qualquer, e fizer a convolução dele com um impulso, dá o próprio sinal. Isso é importante pra cacete, pessoal. Isso aqui é importante pra caramba. Isso aqui vai dar o sinal na posição que o impulso... Na verdade, ele vai dar o próprio sinal. Se o impulso for deslocado, o sinal vai ser deslocado. E se o sinal for deslocado, já está deslocado, é o próprio sinal. Concordam comigo? Ok? Porque o sistema é linear invariante no tempo, a gente descobre, e nesse caso nem precisa nem ser sistema linear invariante no tempo, precisa ser para qualquer sistema, digamos assim, tá? Por causa do delta. Tá legal? Ok? Então olha só. Agora, sabendo disso, eu vou entrar nesse esquema aqui, ó. Tem um sistema linear invariante no tempo. Quem é x de t? X de t é a entrada do sistema. Quem é y de t? É a saída. Legal. Se a entrada for delta de t, que é um impulso, a saída, né? Nesse caso, a saída vai ser a resposta. E saída e resposta são a mesma coisa. Ao impulso. Certo? A saída vai ser a resposta ao impulso. Então, por quê? Porque a definição, isso é definição, não tem que discutir. Quando entra um impulso, que sai a resposta ao impulso. E ele tem um nome, essa resposta ao impulso, é H de t. Beleza. Se eu pegar, o sistema é linear invariante no tempo. Se eu pegar e entrar com o delta de t, menos tal, o que vai acontecer? Vai sair um H de t menos tal. Concordam comigo? Por quê? O sistema é invariante no tempo. Não é isso? Invariante no tempo. Beleza. Se eu pegar
um x de tal, delta de t menos tal, a gente acabou de falar sobre isso, certo? Se eu pegar um x de tal, delta de t menos tal, vai sair o quê? X de tal, aqui eu até posso escrever assim, ó, supondo que aqui o t é a variável, né? O que vai acontecer? Esse tal aqui é como se fosse o deslocamento. Então aqui vai ser o quê? Vai ser, aqui eu deveria ter escrito, não, tudo bem, sem problema, é assim mesmo, tá? Ó, se eu pegar um x de tal, delta de t menos tal, dá x de tal, h de t menos tal. Por quê? Porque o sistema é homogêneo, certo? Simplesmente peguei um valor específico, que é o x de tal, tá ok? E fiz o quê? Multipliquei pelo delta deslocado por esse valor específico, certo? Ok? Delta de t menos tal, ó. Esse é o valor específico que eu estou usando, tá? Por que deu h de t menos tal? O sistema não é linear? Se é linear, se você multiplica por uma constante, ó, tal, aqui nesse caso é uma constante, né? Tá ok? Nesse caso ele é uma constante. E aí o que você vai fazer, ó? Para todos os taus possíveis, né? O que é todos os taus possíveis? Todos os valores de x de t. Eu faço a integral de menos infinito a mais infinito. Ou seja, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando esse cara aqui e simplesmente integrei de menos infinito a mais infinito. Isso aqui, ó. Lembra que eu fiz aqui em cima? Eu simplesmente integrei de menos infinito a mais infinito. Tá? O que vai dar isso? A gente não sabe o que vai dar o x de t? Não é? Mas se você integrou desse lado aqui com um delta, e esse x de tal para cada tal é constante, nesse lado é como se ele saísse da integral, e aí você fica no integral de... Você tem o quê? Você tem... Se entra um somatório infinito aqui de x vezes delta de t, vai sair um somatório infinito de x vezes h de t. Por quê? Porque o sistema é linear, pô. Entendeu o que eu estou falando? Se entra alguma coisa... Imagina, vários x de tal vezes o delta, x de tal vezes o delta, x de tal vezes o delta. Não é isso que você tem desse lado? Como o que está variando, como que entra no sistema, como esses x são constantes para cada valor, né? O que vai acontecer? Na saída eles continuam constantes, só que o delta não é constante, quem está variando é ele está variando de acordo com o valor. Quando você coloca uma entrada delta e sai um h de t, se você pegar uma entrada delta e multiplicar por constante, vai sair o quê? Um h de t multiplicado pela constante. E aqui fica um somatório infinito. Bom, isso aqui a gente acabou de ver que é o x de t. Se isso aqui é o x de t, e o que sai quando entra x de t é y de t, isso aqui é o y de t. Tá? Isso aqui é o y de t, ou seja, a saída de um sistema, aqui está até explicado, a saída de um sistema linear invariante no tempo, quando a entrada é x de t, é isso aqui, ó. De tal, tá? Isso é a nossa saída, tá ok? Beleza. Eu estava vendo se estava gravando, tá ok? Isso é a nossa saída, legal? E aí, pessoal, presta atenção. Primeiro, isso aqui a gente chama de integral de convolução. Notem que isso aqui é muito parecido com o somatório da convolução, certo? Só que agora são sinais contínuos, certo? E o somatório não é um somatório, é uma integral, tá? Ok? Lembra lá que na somatória da convolução é isso aqui, ó, y de n é somatório de k igual a menos infinito até mais infinito, de x de k, h de n menos k, né? Usa o k como se fosse tal, tá vendo? Né? Aqui vai ter dt de tal porque a gente está trabalhando com a integral, certo? Mas é praticamente a mesma coisa, não é? Só que aqui é sistema discreto, aqui é sistema contínuo. Fala. E quando que eu vou saber quando eu vou usar a integral, quando eu vou usar somatório? Somatória é quando é sistema discreto, integral quando é sistema contínuo. Aí é facílimo, tá? Se for sistema discreto, é somatório. Se for sistema contínuo, é integral, tá? É claro que a gente trabalha muito mais com sistemas contínuos, por isso que a gente está trabalhando dessa forma, tá? Então, o que vai acontecer? Isso aqui é só mostrar o que eu já tinha feito aqui. Isso aqui é integral de convolução, então. Ó, é integral de convolução.
Essa integral de convolução, pessoal, ela também, ó, a gente pode escrever, deixa eu ver se eu já coloquei, a gente pode escrever assim, ó, x de tal convoluindo com h de tal, ou também x de t convoluindo com h de t, tanto faz. Vocês não se preocupem com isso, tá? Se tiver escrito x de tal, y, não interessa, tá? E lembrando que também é comutativa, então pode ser também um h de t convoluindo com um x de t. Fácil mostrar que é comutativo, igualzinho, mostra igualzinho por mudança de variável, tá ok? Por mudança de variável, tá? Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Então, seja o seguinte problema, né? Dado h de t igual a e elevado a menos t u de t, a resposta ao impulso de um sistema linear invariante no tempo, determine a resposta ou saída do sistema quando a entrada for u de t, tá? Então, beleza. O que é isso, né? Eu já sei que se a minha entrada, né? Se eu tenho um sistema que é linear invariante no tempo, né? Eu sei que a minha saída vai ser dada e eu conheço a minha resposta ao impulso e eu conheço a minha entrada. Então eu sei que a minha saída vai ser isso aqui, vai ser essa conta aqui. Acabei de explicar isso para vocês. Certo? Que vai ser a convolução disso com isso. Notem, eu posso fazer a convolução do x de tal com h de tal, ou posso fazer do h de tal com x de tal. O que muda? Muda o seguinte, você sempre tenta deixar... Notem que a convolução, ela usa um esquema de rebater e deslocar. Eu não vou fazer a convolução que nem eu fiz na parte... agora eu vou até apagar daqui em diante, espera aí. Exatamente. Agora eu vou tentar fazer calculando a integral, tá? Vou tentar fazer calculando a integral. Como assim? Vou tentar fazer calculando a integral, não tem problema nenhum. Como assim não tem problema nenhum? Vou explicar. Eu vou escrever aqui, nesse caso, existem casos específicos em que você consegue calcular a integral sem problemas. Então vamos pegar lá e vamos escrever aqui, ó. A minha integral então vai ser y de t, que é igual a convolução de h de t de tal, x de t menos tal de tal. Notem que aqui, do jeito que eu escrevi, é h de tal convoluindo com x de tal. Por quê? Porque é mais fácil deixar o h de tal parado, digamos assim. Se bem que aqui não ia fazer muita diferença não. Vou agora substituir os valores. Como assim você vai substituir os valores? Vou tentar fazer essa conta na mão, sem fazer o rebatimento e o deslocamento, tá? Como é que você vai fazer isso? Vou botar e elevado a quem? A menos tal, vezes u de tal, certo? Esse é o h de tal, certo? E vou colocar o outro cara. Quem é o outro cara? É o x de t menos tal. Mas quem é o x de t? Não era o u de t? Não era o u de t? Olha só. U de t. Se x de t é igual a u de t, x de t menos tal vai ser igual a quem? U de t menos tal. Certo? Não é isso? Legal. Então, vai ser u de t menos tal de tal. Concordam comigo? Legal? Agora, vou fazer essa integral. Como assim você vai fazer essa integral? Vou fazer. Não é fácil, não. Como assim não é fácil? A integral em si é fácil. Tá? A integral em si é fácil. Tá legal? Por quê? Porque você está multiplicando, né, o seu valor aqui, na verdade vai aparecer, tudo é 1 aqui, vocês concordam que tudo é 1? Como assim tudo é 1? Quem é u de tal, né? 0 para tal menor do que 0 e 1 para tal maior do que 0. Não é isso? Não é? Eu estou integrando em tal, não estou? Então vocês concordam que eu posso escrever isso aqui, ó? Notem como é que
não é tão imediato assim, né? Então eu posso escrever assim, ó, y de t é igual a integral de 0 até mais infinito de h de e elevado a menos tal vezes u de t menos tal de tal. Concorda que eu posso escrever isso aqui? Quando, aqui tem que a borracha aqui, ou a borracha, mais fácil apertar ali, hein? É porque esse botão não é tão fácil de você encontrar, é que você já está acostumado, né? Claro, você vai acostumado, eu sei, mas vamos lá, isso aqui quando, vírgula, quando, o que? O tal é maior do que zero, vou botar maior ou igual, né? E vale quanto isso aqui? O y de t? O y de t é igual a zero quando tal é menor do que zero. Concorda que ele é igual a zero quando tal é menor do que zero? Não é? Concorda comigo? Ou quando t é menor do que zero. Certo? Legal? Sim? Beleza. Quando tal é menor que zero, o de tal vale 1? Oi? Quando? Peraí. Quando tal menor do que zero, o de tal vale 1. Vale 0. Olha só, o de tal é assim, ó. Tal, 1, 0. Aqui é os negativos, aqui é os positivos. Certo? Então, ele vai valer 0. Y de t. A minha integral concorda que vale 0 para o tal menor do que 0? Vale 0. Certo? Para o tal maior do que 0, quanto é que ela vale? Então, vamos fazer aqui as contas. Ainda não fiz a integral. Vamos fazer aqui as contas. Ó, agora ficou isso aqui. Concorda que ficou isso aqui? Vamos lá. Ficou isso aqui, né? Eu tenho que fazer essa conta. O que vai acontecer aqui? Vai depender desse valor de t aqui. Concorda que vai depender do valor de t? Como assim vai depender do valor de t? Se esse t for maior do que tal, concorda comigo? Se esse t for maior do que tal, isso vai ser positivo, não vai? Não é? Certo? Ou seja, na verdade, o que vai acontecer? Aliás, aqui é menos tal, na verdade. Então, o que vai acontecer? Quando você tem u de menos tal, olha só, u de menos tal não é isso? Tem que dar uma analisada nele aqui, ó. Ele não é isso aqui? Pensando em tal aqui. Não é isso? Aqui são os valores negativos, aqui são os valores positivos, e aqui vale 1. Ele não é isso? Quando a gente inverte ele? Certo? Se você fizer, então o que vai acontecer? Se você tiver u de menos tal mais t, onde t é maior do que zero, por que você vai ser t maior do que zero? Porque os valores de t menores do que zero não interessam, porque essa integral já é zero a multiplicação que você fez pelo outro u de t, certo? Então o que vai acontecer? Vamos supor que seja um t até aqui. Concorda que se o t for isso aqui vai ser u de menos tal mais t? Concorda comigo? Você não vai multiplicar isso aqui tudo pelo e elevado a menos tal u de t? Não é? Então o que vai acontecer? Então e elevado a menos tal u de t é um cara que está assim, ó. Não é? O que vai acontecer? A integração ela vai só de 0 até t, tá vendo? Porque você vai ter um aqui e a outra coisa aqui. Depois vai ser 0, concorda? A partir daqui, o u de t menos tal, para t maior do que 0, o que vai acontecer? Né? O u de t menos tal vai ser igual a 1 para tal maior do que t, e vai ser igual a 0 para tal maior do que t, e vai ser igual a 1 para tal menor do que t e maior do que 0. Né? Porque, vai ser até menor do que 0 não. Para até tal menor do que t, que é isso aqui, ó. Quando você multiplica por esse cara aqui, notem que esse cara aqui é 0 aqui. Deixa eu até mudar a cor. Se eu multiplico por esse cara aqui, é que eu estou fazendo essa multiplicação. O que vai acontecer aqui? Ó, a multiplicação vai ser daqui
até aqui, porque o resto vai ser quanto aqui? Aqui é 0 por causa desse cara e aqui é 0 por causa desse cara. Entenderam o que eu estou falando? Então, essa integral que vocês acabaram de ver ali, eu vou apagar tudo para não ficar confuso, ela vai se reduzir ao seguinte, ó, ela vai ser y de t igual a integral de 0 a t de quem? De e elevado a menos t, t tal. Por quê? Porque é e elevado a menos t vezes 1, porque o u é 1, certo? E por que para em t a integral? Porque justamente, notem, porque justamente tem que ter um y de t aqui, concordam comigo? E aqui é a integral de 0 a t de um d tal. Quando você fizer uma integral definida de alguma coisa d tal, o t vai aparecer onde? Vai aparecer justamente nos limites de integração. Quanto é que é essa integral? Não é e elevado a menos tal sobre menos 1? Se não for, vai lá falar com o professor de cálculo. Certo? Não é e elevado a menos tal sobre menos 1? Não é? Vai dar quanto? 0 até t. O que vai acontecer aqui? Deixa eu apagar. O que vai acontecer aqui? Então, meu y de t, notem que eu estou fazendo na mão, vai dar e elevado a menos t sobre menos 1, menos e elevado a menos 0 sobre menos 1. Isso aqui vai dar menos e elevado a menos t, menos o quê? 1 sobre menos 1, que é menos 1. Isso aqui vai dar 1, né? Certo? Menos com menos vai dar mais, isso aqui vai dar 1 menos e elevado a menos t. Certo? Ou seja, qual é a saída então? 1 menos e elevado a menos t. Bel, beleza, fácil de fazer. Fácil? Não é fácil não. Vocês concordam? É uma integral fácil e não foi fácil. Concordam comigo que não foi fácil? Exatamente, tem toda a parte da análise que você está fazendo. Concordam comigo que não foi fácil? Tá? Não foi fácil. Pois bem, essa é a primeira forma de fazer. Então eu vou começar agora mostrando como é que é o método gráfico de fazer convolução de sinais de tempo contínuo. Então tudo que vai daqui em diante eu vou mostrar como é que funciona. Então eu vou fazer agora a mesma coisa que eu acabei de fazer. Eu vou usar um método gráfico, tá? Como assim? Eu tenho no meu sistema lá um sinal. Cadê o formas? Lá, vou pegar o meu sistema aqui. Eu tenho uma entrada assim, certo? Que é, deixa eu desenhar aqui. Ok. Deixa eu agora voltar. Isso aqui é 0, isso aqui é 1, tá? Esse aqui é o meu U de T, né? Inclusive, essa aqui é a minha entrada. Aí eu tenho meu sistema e a minha saída, vou colocar numa outra cor, vamos desenhar. É isso aqui, tá? 0. Aqui é 1, vocês concordam que é 1? Por que aí é 1? Né? Por que aqui é 1? Porque aqui é elevado a menos t vezes u de t, não é isso? Tá? Aqui tudo em t, aqui é t, certo? Ok? Não era o problema? Né? Desculpa, não, eu falei merda. Isso aqui não é a saída, isso aqui é o A, isso aqui é o H de T. Tá? A minha saída eu não sei quanto é que é. Esse é o H de T. Mas a minha saída vai ser o quê? Vai ser, eu já sei que a minha saída, vou até botar numa outra cor, meu Y de T, vai ser o quê? O U de T convoluindo com o H de T. Certo? Ou o quê? Ou o H de T convoluindo com o U de T. Certo? Isso aqui vai dar o quê? A integral de de menos infinito até mais infinito,
De quem? De H de T, U de T menos tal, H de tal, desculpe. Vou colocar aqui H de tal para ficar mais fácil. De tal. Beleza. Agora eu vou fazer esse problema aqui usando o método gráfico. Como assim? Já vou mostrar. Usando o método gráfico. Ele pegou um pedacinho aqui do meu infinito. Olha só. Como assim? Bom, não é H de tal, U de T menos tal? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou travar o meu H de tal, né? Vou colocar aqui, H de tal é igual a H de T, só que com tal, certo? Então, como assim você vai travar? Vou mostrar para vocês aqui. Vou usar uma escala um pouquinho diferente. Andou. Como assim uma escala diferente? Eu vou mostrar. Tá? Na verdade eu vou colocar então aqui, ó, um aqui, tá? Para ficar mais fácil de enxergar. E tá, deixa assim, tudo bem. Aqui é tal, esse é o H de tal, que é o E elevado a menos tal, vezes o U de tal. E agora eu vou escrever aqui embaixo o quê? Eu vou escrever aqui embaixo o meu U de... Eu vou até fazer uma coisa aqui. Deixa eu andar com esse cara para cá, fica mais fácil de enxergar. Beleza. Eu agora vou pegar aqui embaixo e vou escrever até com outra cor aqui, vou desenhar o meu U de tal, tá? Aqui vou colocar assim. Agora eu vou parar de desenhar. Aqui é 1 também. Esse aqui é o meu U de tal. Concorda? Que esse aqui é o meu U de tal, certo? Tá? Beleza. Quem é o U de menos tal? Isso aqui é tal, certo? Quem é o U de menos tal? Vou negativar. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar esse cara aqui. Tem que selecionar ele, né? Excluir. Eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar esse cara aqui também. Opa. Nem precisava fazer, mas eu vou apagar aqui. Eu vou fazer isso. Certo? Eu não desenhei. E nisso o OneNote é mais inteligente. Quando você ativa, ele fica ativado, entendeu? O desenho. Ele identifica que você está desenhando uma reta sem você ter que clicar. É a única coisa que ele faz melhor. Se você fizer uma reta e segurar a caneta... Não, pois é. Aqui também faz? Ah, então beleza. Então resolve. Mas... Você faz a reta e segura a caneta, ele transforma uma reta. Ah, é? Mesmo que você não tenha apertado os negócios. Aí ficou filé. Que é exatamente o que acontece. Tá? Então beleza. Ele faz flash. Tá. Tudo bem, mas beleza, ele faz. A flecha também eu nem ligo. Posso até depois fazer na mão. Forma também, se você manter assim, né? Não tá ligado, vamos botar assim. É que tá ligado. Eu sei, mas eu vou desligar agora. Vamos fazer. Vocês estão entendendo? Você mantém aqui. Olha, é muito foda. Realmente, Samsung 10. Microsoft 0. Olha só. Vocês concordam que esse é o U de menos tal? Não é isso?
E notem que a gente está fazendo uma conta. Qual é a conta que a gente está fazendo? Se eu lembrar para vocês, é essa aqui, ó. É y de t igual a integral de menos infinito de quem? De até mais infinito de quem? De h de tal, u de t menos tal, de tal. Certo? Não é isso que eu estou fazendo? Notem o seguinte. Primeiro caso que a gente vai trabalhar é quando os dois sinais são infinitos. Concorda que os dois sinais são infinitos? Tanto o h de t como o u de t são infinitos? E os dois começam em zero. Aliás, todas as convoluções que a gente vai fazer, os sinais vão começar em zero. E eu vou explicar por quê. Os dois sinais vão começar em zero. Concorda que os dois sinais começam em zero? Ah, não! O u de tal não começa em zero. Não, pessoal, o que está escrito aí no quadro não é o u de tal, é o u de menos tal. Certo? Justamente, se os dois começam em zero, se os dois, vou colocar aqui, ó, vou testar o que o nosso amigo falou ali. Beleza. Né? Se eu colocar aqui, nem vou ficar clicando ali em formas, então, não preciso. Caralho, que foda. Esse aqui é o u de tal, certo? Os dois começam em zero? Os sinais vermelhos dos dois começam em zero? Quando você faz o rebatimento, quando você faz o u de menos tal, o que acontece? O que acontece é que se eu multiplicar os dois sinais agora, ou seja, quando t, notem que isso aqui, isso é u de menos tal, mas vocês concordam que eu posso escrever isso aqui como sendo também u de menos tal mais t, quando t igual a zero, também chamado de u de menos tal mais zero, que vai ser u de menos tal? Na verdade, eu comecei u de menos tal e terminei u de menos tal, mas só vou mostrar para vocês que é. Concordam comigo? Sim? Legal? Bacana. Esse é o u de menos tal mais t, não é? Legal. Que é o u de menos tal mais zero. O que vai acontecer, por exemplo, agora, quando t, né? Eu agora vou variar, notem, esse t que está variando aqui, agora, eu vou fazer o seguinte, lembra que eu falei que lá em tempo discreto eu não fui escolhendo os valores de n? Agora eu vou escolher os valores de t para fazer essa integral, certo? Quando t é igual a zero, você tem essas coisas aí, concorda comigo? Se t for negativo, quando for t menor do que zero, né? Quando t é igual a zero, já acontece o quê? Já é zero, certo? Concorda que já é zero? Né? Até pode dizer assim, para t menor ou igual a zero, o que vai acontecer? Você não vai ter uma sobreposição. Eu vou até botar menor do que zero, eu vou explicar por quê. Porque pode ter o caso de um impulso, por exemplo, entendeu? Aí ele vai ter valor. Então eu vou botar menor do que zero, porque eu tenho certeza do seguinte, se t menor do que zero, até vou colocar aqui, o desenho vai parecer assim, ó. Para t menor do que zero, o que você vai ter? Né? Notem, isso aqui, o que está desenhado aqui, deixa eu só apagar essa coisa aqui, ó. Esse tracinho aqui, vou colocar menor. Olha só, o que está desenhado aqui, eu vou continuar o desenho aqui, ó. Tá? Finge que não tem espaço nenhum entre esses dois caras, tá certo? O que está desenhado aqui é o que? É u de menos tal mais zero, que é u de menos tal. Vamos supor que eu pegue um t, né? Que esse cara aqui é t. Então a gente pode dizer o seguinte, ó, isso é importante, pessoal. Quando você tem isso, olha como é que é importante. Essa parte da frente aqui, ó, esse cara aqui, esse valor aqui, até vou botar assim, que é esse valor aqui embaixo, que é o valor que está aqui no eixo aqui, ó, esse valor aqui é t, certo? A parte da frente. Por quê? Não é o valor aqui em cima, eu estou falando no valor aqui embaixo, é t. Concorda que aqui é t? Né? Ou seja, tal igual a t aqui. Se t é igual a zero, tal é igual a zero, que é justamente o que a gente está fazendo. T igual a zero é u de menos tal, que é justamente o que está desenhado aqui, certo? Se você fizer, por exemplo, isso, ó, se você fizer, por exemplo, isso, ó. Vocês concordam que isso aqui vai ser u de menos tal mais t quando
T é negativo? Concorda? Quando T é negativo, esse cara aqui não vai ser U de menos tal mais T? Mas quem é U de menos tal mais T? Não é U de T menos tal? Não é? Quando o T menor do que zero, ele não vai estar nesse lado esquerdo aqui, ó. Certo? E esse cara aqui vai estar aqui, no lado direito. Se você multiplicar os dois aqui, quanto é que ele vai valer essa multiplicação? O de menos tal é ali. O de menos tal está aqui, é o azul. É esse cara aqui, é o azul. Se você deslocar ele para a esquerda, é você fazer o T menor do que zero. Porque esse aqui é U de menos tal. Deixa eu até colocar. É U de menos tal. Vou botar na mesma cor para não confundir. Esse cara aqui, que está em azul, é U de menos tal mais T, tá? Só que nesse caso, o T é igual a zero. Esse aqui, que está em verde, é U de menos tal mais T, só que o T é menor do que zero. Botei um T qualquer aqui, ó. Você concorda que aqui vai ser o T? Não é menor do que zero, ele é negativo, concorda? Até está aqui, ó. Ele não vai ser um número negativo? Então é T. Legal? Beleza. Quando você tem então o T menor ou igual a zero, menor do que zero, para ficar uma coisa mais certa, você não vai ter o cara verde aqui. Pode ser até o azul, mas quando T menor do que zero, é sempre desse lado esquerdo aqui do plano, concorda comigo? Não é? Se você multiplicar pelo H de tal que está parado ali e que só existe a partir de zero, quanto é que vai dar essa multiplicação? Multiplicação desse sinal por esse sinal verde ou azul, tanto faz. Esquece no ponto zero, supõe que em zero é zero. Vai dar o sinal em verde. Não, vai dar verde vezes zero. Quanto é verde vezes zero? Não estou somando, estou multiplicando. Estou multiplicando. Você está somando, Eu vou integrar. Só que antes de integrar eu tenho que multiplicar, não tem que. O verde com qual sinal? Com o vermelho está parado. Não, o verde com o vermelho. Certo? O azul com o vermelho, zero. O azul com qualquer sinal que vai para a esquerda, qualquer sinal que está na esquerda aqui, vai dar quanto? Zero. Então, quando os dois sinais, preste atenção, isso é importante para cacete. Quando os dois sinais são infinitos e começam em zero, a convolução y de t para t menor, y de t para t menor ou igual a zero é igual a zero. Que é o integral de zero. O integral de zero é zero. Sim? Ou seja, né, quando você tem os dois sinais começando em zero, o que acontece? Metade do problema você já acertou. Você já sabe que é zero, a convolução. Mas não é isso que eu quero. Na verdade, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer nesse caso, que os dois são infinitos, só tem mais um intervalo para ver. É o t maior do que zero. Como assim com o t maior do que zero? Deixa eu explicar aqui. Vou apagar isso. Como assim o t maior do que zero? Olha só, eu vou pegar o t maior do que zero agora. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu diminuir que fica mais fácil. Eu vou fazer o seguinte, o t maior do que zero, eu vou até desenhar de novo. Deixa eu botar em azul. Deixa eu colocar, até melhor. Posso colocar o sinal U de t aqui em cima, só para vocês verem que fica mais fácil enxergar assim até, ó. Aqui. Ficou muito reto não, mas tudo bem. Aqui. Vocês concordam que isso aqui é o sinal? Estou usando o mesmo gráfico aqui, digamos assim. Vocês concordam que esse aqui é o sinal U de menos tal, exatamente, menos tal mais t, quando t é maior do que zero, e aqui vai ser o t. Lembra que eu falei que a parte da frente do sinal vai ser sempre o t? A parte da frente do, assim, a ordenada da parte da frente do sinal vai ser sempre o t. Ficou entendido o que eu estou falando? Tá? Vocês concordam que é isso? Para t maior do que zero? Qualquer que seja o t, vai ser isso aqui, não vai ser isso aqui? Qualquer que seja o t. Só que se você botar mais para baixo, mais para a direita, o t, você vai pegar mais pedaços do h de t, concordam comigo? Se você pegar mais para a esquerda, você vai pegar menos pedaços, certo? Mas você vai fazer o seguinte, você concorda que você tem que multiplicar os dois? Não tem que multiplicar os dois?
Essa parte aqui, eu vou até fazer assim, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Tá, ficou assim, beleza. Agora eu vou pegar o seguinte, eu vou multiplicar pelo outro, não é? Aí o outro eu vou fazer assim, ó. Eu não sei se deu para vocês perceberem que aqui a cor mudou. Vou até botar uma cor diferente aqui. Bem diferente aqui mesmo, para ficar... É quando você multiplicou o azul com o amarelo, ficou um azul escuro aí, tá? Vocês concordam comigo? O que vai acontecer? Quando você multiplicou o amarelo pelo esse azul aqui, não teve nenhuma sobreposição do lado esquerdo. Nem podia ter, galera, né? Porque do lado esquerdo ali, né, o sinal H de tal é zero. Concordam comigo? Ah, mas o U de menos tal mais T não é zero. Sim. O U de menos tal mais T vale quanto aqui desse lado? Quanto é que ele vale desse lado aqui? Ele vale 1. E quanto é que ele vale daqui a partir do T? Quanto é que ele vale? Zero. Esse aqui, H de tal, o E elevado a menos tal U de T, aqui desse lado, quanto é que ele vale? Ele vale zero. E aqui ele vale quanto? Ele vale E elevado a menos T, E elevado a menos tal. Certo? Eu não sei quanto é que vai ser. Concordam comigo? Quando você multiplicou os dois, vocês concordam comigo que, então, ó, só vai existir valor dessa integral nesse espaço que eu estou colocando ali? Está entendendo? Então, quando você tem dois sinais infinitos, você só tem dois intervalos. O t menor do que zero e o t maior ou igual a zero. Certo? Quando você tem o t menor do que zero, preste atenção, a convolução é zero. Isso vai acontecer sempre, para todas as nossas convoluções, porque sempre os dois sinais vão começar em zero. Quando os dois são infinitos, a segunda parte só tem duas partes. A segunda parte é a integral de 0 até t. Concordam que é uma integral de 0 até t? O t está variando, mas é uma integral de 0 até t? De quem? Quanto é que vale o h de tal de 0 até t? E elevado a menos tal. Quanto vale o u de menos tal mais t de 0 até t? 1. Vezes quem? D tal. Concordam comigo? Vai dar quanto isso aqui? Integral de 0 a t de e elevado a menos tal, d tal que a gente já calculou. 1 menos e elevado a t. Concordam comigo? Qual é o resultado final? Qual é o resultado final? O resultado final, a gente pode escrever assim, ó, y de t igual 1 menos e elevado a menos t, aqui é menos t, u de t. Por que a gente pode fazer isso? Porque não é zero para t menor do que zero? E não é 1 menos e elevado a menos t, u de t, vezes 1 para t maior do que zero? Então a gente pode escrever assim, concorda comigo? É exatamente igual aquele outro lá, que a gente já tinha feito. Tá? Então a gente já descobriu, a gente já fez um caso. Qual é o caso que a gente fez aqui? A gente acabou de fazer um caso em que você tem dois sinais infinitos começando em zero. E aí você faz dois intervalos de integração. T menor do que zero e T maior do que zero. O limite de integração de T menor do que zero não precisa fazer, é zero. Os limites de integração de T maior do que zero é de 0 a T. Certo? Gravou? Gravou. Que horas termina a aula? 20 ou 10? 10. Então tudo bem, a gente pode continuar. Deixa para a gente fazer a próxima aula. Na próxima aula a gente vai fazer o quê? Um sinal infinito mais um sinal finito. Certo? E depois a gente vai fazer o quê? Um sinal finito e outro sinal finito. E aí a gente vai fazer primeiro sinal finito e finito de mesma largura, é o primeiro caso, e sinal finito e finito de larguras diferentes. Tá bom? Ficou entendido isso?
tá? E aí, meu amigo, vocês terão todas as convoluções de uma forma que, se vocês errarem, é que vocês não estudaram. É verdade, porque vira, ou vocês não sabem fazer integrais fáceis, porque as integrais que vão aparecer aqui são integrais de t, no máximo integral de t ao quadrado, tá? Ok? Ou e elevado, tá? No máximo e elevado a 2t, vamos combinar. E elevado e e elevado a 2t é a mesma coisa. Aliás, a gente até fez aqui um e elevado a quem? A menos 1t, né, na verdade. Todo e elevado a t é e elevado a t dividido por a, certo? Então é fácil. Se não souber integral na prova, das duas uma. Tu errou, né? Ou tu sabe muito pouco integral, né? Se for o caso de você saber muito pouco integral, eu digo qual é a integral para você, mas não vai cair nenhuma integral complicada, galera. O problema aqui não é saber integrar. Notem, eu já estou dando para vocês dois casos. O primeiro caso, 2 sinais infinitos. Próximo caso, um sinal finito e um infinito. Próximo caso depois desse, 2 finitos de mesmo tamanho. Finalmente, o último caso, 2 finitos de tamanho diferentes. Tudo começando em zero. Aí você fala, e se não começar em zero? Se não começar em zero, você faz começar em zero. Como assim? Você desloca ele. Você desloca ele. Você concorda que você pode sempre deslocar um sinal e fazer a convolução? No final, o que você vai ter que fazer? Deslocar de volta. Deslocar de volta. E deslocar de volta é o seguinte, ó. Se você deslocou para a esquerda, vamos dizer assim, você fez um t menos o t mais 1, por exemplo, no final você vai ter que colocar t menos 1, você vai ter que deslocar para a direita. Você está entendendo o que eu estou falando? Você deslocou ele para cá, então você fez ele acontecer antes, não é isso? Ele não acontecia antes, no final você tem que fazer um t, ou seja, é só substituir no final, se quiserem colocar inclusive os valores. Tá certo? Filé? Filé. Tá feito. Ah, quero sim. Tá, vem aqui, traz aí pra gente ver. Ficou para dia 31. Quinta que vem. Tem como deixar para segunda? Não. Sabe, porque tem que ser quinta. A gente já tem 2 provas. A gente não terminou a convolução. Não, eu sei, mas é que a turma, eu sei da turma de vocês, mas cara, segunda não pode, aí seria, cara, dia, tá, então vou botar pro dia qual? Tá, outra quinta, mas depois vocês vão reclamar de Laplace, hein? Logo avisando. Mas tudo bem, a gente já vai começar Laplace, tá? Não, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, você colocou isso que eu queria, justamente. Você vem aqui deixa eu fechar aqui tá. primeiro para você entender. Tá, entendi. Você vem aqui, ó, e vai ter esse diminuir. Ah, Ele vem pro lado. E você coloca nos favoritos. Sim, e você entendi. pode salvar cada sim. caneta do jeito que você quiser. Entendi. Aqui, como é que é? Vamos lá. E aqui, é isso, né? Isso. Aqui. Ah, que filé, hein? Aí você vem aqui e coloca no... Entendi, nos favoritos. Entendi. Daí você adiciona. Ó, Entendi. É só puxar que você quer? Oi? É só puxar para adicionar? Não. Você vem aqui. Entendi. Beleza. Filé. Você vai adicionando. Eu adicionei uma nesses casos Entendi. aqui. E bom que você pode até botar os marcadores, entendi. Qualquer coisa. Melhor. Aí se quiser você pode mudar até isso aqui de cima. Ah, sim. Entendi. Mas eu vou deixar em cima mesmo. Eu também deixo. Eu vou deixar em cima do mesmo. Entendeu? Beleza. Professor, Fala. Não, isso é só um protetor. Bom, bem feito. Um varistor é o... a prova. Porque olha só, tem que ser... Vou explicar. Que vem não. Na próxima é muito tempo daí. Uma semana. Mas e segunda? Não, mas que segunda não dá, porque eu vou explicar. Porque a outra turma tem que fazer junto, é uma prova só. Tem que ser quinta. Entendeu? Até no dia que for a prova, vocês vão ter que falar com... Eu vou até fazer no segundo horário, tipo de 3 e... Entendeu? Tipo, exatamente. Então, de 3... tem que falar com o professor que vai dar a segunda aula. Que tela bonita. É porque também aqui é OLED. Tá? Eu prefiro você estar desenhando tudo no preto. Eu sei que gasta menos, etc e tal, mas eu prefiro, primeiro que eu não tenho problema, tá 100% o tempo todo carregando, porque isso aqui precisa estar ligado. E segundo que... eu
vejo melhor no branco. Aí você, quando ficar mais velho, você vai ver que... Eu uso o modo preto em várias coisas, até para diminuir a energia, mas tem coisas que eu não consigo fazer com o modo... Mas tem coisa que não fica bom. Esse tablet é muito bom, que dá pra você desenhar umas coisas absurdas com ele. Sim, já vi, porra. Foi você que desenhou. Foi eu que fiz. Caralho, esse cara desenha pra caralho. O cara desenha pra caralho. Puta que pariu. Tem todas as camadinhas, tudo Puta, tu certinho. desenha pra caralho, cara. Tá jogando RPG? Não, eu fiz esse, mas tem vários outros aqui que eu Caralho, gosto tu de desenha ficar... pra cacete, cara. Eu gosto de Lindo. ficar... Lindaço. Desenhando. É o tem vários desenhista da nossa turma. Na nossa turma, na minha turma, não na turma do IME, mas na turma que preparava para o IME, que era muito mais estressante, tinha um cara que desenhava pra caralho. Ele era meu colega no colégio militar. O cara desenhava pra caralho. Ele pegava o giz, cara, fazia cada desenho no quadro absurdo. E aí todo dia ele desenhava no final, no canto direito do quadro lá, um H todo bonitão e um S. É o haja saca, porque a gente ficava esperando, e aí era uma contagem regressiva pro dia da prova do IME, entendeu? Então começou no início, então 300 lá, sei lá, que eram os dias e até a prova do IME que foi diminuindo. O último haja saco que ele fez, cara, ele desenhou um saco, cara. Caralho. Literalmente um saco, mas assim, metade do quadro do saco, entendeu? Era o haja saco 1, era o último dia de aula. Melhor saco. Sim, Eu desenho esse ônibus também. Putz, maneiro. Esse também, aí você usou algumas geométricas, né? Tipo, tem a função de linha reta. Entendi. Ah, tá, você foi fazendo. Fui fazendo Muito cada foda. linha por linha do negócio. Caralho, muito bom, cara. Eu fiquei impressionado com esse negócio agora que você me Tem falou. cada camadinha da... Sim, porra, tem as camadas, cara. E esse é dentro do Notes, não? Não. Ah, não, aí é outro programa. É outro programa, chama Entendi. Infinity Painter. Entendi. Porque ele tem muito mais É funcionalidade. claro, que é mais pra desenhar mesmo, entendi. eu Exato. sei. Mas tipo assim, mesmo com essa O tela... cara que desenha pra caralho, cara. Porra. Mesmo- É que essa tela não é ruim também. Não é. Não é ruim. Mas tipo assim, pô, É imagina claro, eu desenhando sei. um OLED foda. Eu vou te falar, o meu filho, ele tinha um S6 desse aí. Eu vendi o meu S6 para um aluno aqui. O Amadeu? O Amadeu, exatamente. Tava novinho, zerado. Era do meu filho, era S6 Lite. Aí o meu filho, aí eu comprei na época um Lenovo, que era OLED desse tamanho. Eu vi. Mas não tinha as mesmas coisas. Não tinha o Samsung Note, por exemplo. Samsung Note é foda. Pois é, e aí eu fiquei com ele um tempo, aí pintou uma promoção desse aqui por R$3.500, cara. Eu consegui vender o meu Lenovo por quase R$3.500, entendeu? Porque aquele negócio aí fechou, eu simplesmente peguei. Eu nem podia, mas eu consegui vender, aí eu peguei esse aqui e porra, o S6 do meu filho, a única coisa legal é que ele é OLED, entendeu? O S6 normal. Esse é o Lite, né? Mas o Lite, ele tem uma ótima tela, entendeu? O nego fala, porra, claro. É que nem tem agora o maior, que é o S7 FE. Entendeu? Esse é desse tamanho, só que também não é OLED. Mas, porra, vamos combinar. Isso aí, o OLED é bacana pra cacete. Você, por exemplo, vê filme, né? Você pega, por exemplo, aqui, eu não sei se tem aqui, ó. Eu tô aqui gravando, né? Deixa eu gravar.